Podcast Mais Saúde, cuidando de você. Olá, ouvintes da Rádio Web TJBA. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Mais Saúde, uma iniciativa da Secretaria de Gestão de Pessoas com o apoio da Assessoria de Comunicação. 2025 já começou e com ele a campanha do Janeiro Branco. O primeiro mês do ano é dedicado à conscientização das pessoas a respeito da saúde mental e emocional. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a psiquiatra da Junta Médica do TJBA, Ana Paula Robato. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, Erben. Feliz ano novo para nós, para todo mundo que está ouvindo. E é bom começar assim com o pé direito, falando de saúde e principalmente saúde mental. Doutora, segundo o novo relatório global World Mental Health Day de 2024, o Brasil é o quarto país mais estressado do mundo, ficando atrás de Suécia, Turquia e Polônia. Quais fatores explicam essa situação? Pelo que a senhora vê no consultório, somos realmente um povo estressado? Pois é, esse dado, Erben, é bem interessante, porque nós, um país de terceiro mundo, em desenvolvimento, com vários problemas estruturais, violência, desemprego, inseguranças gerais, e que nós estejamos atrás de um país como a Suécia, país de primeiro mundo, com índice de desenvolvimento humano alto. Isso nos faz pensar, e a gente pode tirar algumas lições disso. Primeiro, que estresse e ansiedade são elementos naturais da vida do ser humano. E eu vou até mais além, eles são até necessários para que o ser humano desenvolva habilidade, por exemplo, de resolução de problemas e criatividade. É necessário que haja algum estresse, e a ansiedade, ela nos prepara para enfrentar uma situação nova com garra. Eu estou aqui falando com você e eu começo a minha fala me sentindo, sim, ansiosa. Mas eu estou aqui preparada para a gente conversar. Então, isso nos faz pensar o quê? Que estresse e ansiedade são elementos naturais do ser humano. E que existem habilidades para a gente lidar com esse estresse, e também isso vai variar muito a depender dos níveis de estresse, porque existem situações de altos níveis de estresse que são difíceis para qualquer um de nós. Existem outras situações que nós vamos nos preparando para responder a depender das habilidades que cada um desenvolve. Então, o que acontece? É importante que a gente tenha isso em mente e que talvez num país como a Suécia, a gente não sabe, tem questões culturais, não dá para a gente falar porque somos brasileiros, mas outras questões mais individuais, não tanto ambientais, possam gerar altos níveis de estresse, sim. Por exemplo, perfeccionismo, altos níveis de cobrança pessoal. Então, é claro que existem gatilhos ambientais que fazem aumentar os níveis de estresse e ansiedade, mas existem características pessoais e ainda mais características genéticas que tornam as pessoas mais suscetíveis à resposta inadequada ao estresse. E aí, quando a coisa fica em níveis elevados e crônicos, aí está o problema. O estresse crônico, a ansiedade crônica, eles não são bem-vindos. Eles têm que acontecer e diminuir. Essa é a forma adequada para o ser humano reagir a situações de estresse. Perfeito, compreendi, sim. Outro estudo interessante, desta vez feito pelo Calendário da Saúde da Ipsos, revelou que a ansiedade e a depressão são os transtornos mentais mais comuns encontrados em pacientes atendidos por psiquiatras. Como definir um transtorno mental e o que fazer para controlar essa ansiedade, para evitar a depressão? É bem interessante, tem um dado de um estudo da OMS de 2023 que classificou nós brasileiros como o povo com mais estresse patológico, com mais transtornos de ansiedade. Atrás de nós veio o Paraguai, depois, acreditem, Noruega, Nova Zelândia e Austrália.
Então, realmente, o que é que a gente tem? O consultório do psiquiatra, eu me dedico mais ao tratamento, além de adultos, crianças e adolescentes. Então, eu vejo outros quadros, além de ansiedade e depressão. Mas concordo que depressão e ansiedade, eles são as patologias que estão mais, são mais frequentes. O que acontece? Tristeza, todo mundo tem, eventualmente. Ansiedade, todos nós temos, eventualmente. Nós temos que saber lidar com as nossas ansiedades e com a nossa tristeza. Mas por um conjunto de fatores pessoais, genéticos e ambientais, essa tristeza pode evoluir para um quadro psiquiátrico, um quadro clínico diagnosticado que é a depressão, ou então um transtorno de ansiedade. Então, um transtorno mental, a gente define quando uma emoção, como a tristeza, ou até como a alegria, ou a ansiedade, elas estão presentes numa frequência maior do que a esperada, numa intensidade maior do que a esperada e, além do mais, causam impacto e prejuízo na vida do indivíduo. Então, não é qualquer tristeza, é uma depressão. Então, a gente tem que avaliar isso, impacto, prejuízo, frequência, intensidade. Não é qualquer ansiedade, é um transtorno de ansiedade generalizada. E aí a gente vai avaliar também como o indivíduo responde a isso e o prejuízo e o impacto que isso estão causando na vida deles. Se houver um impacto e prejuízo significativos, aí a gente tem que ver o que está acontecendo, porque pode sim ter o diagnóstico. O Judiciário Baiano oferece atendimento nessa área ao servidor que esteja passando por um problema emocional ou que esteja com a saúde mental abalada. Quais são e como acessar? O tribunal, ele vai oferecer, através da ADAS, ele vai oferecer uma orientação para as pessoas que estão precisando desse atendimento ou uma avaliação em relação a qualquer situação que envolva saúde mental. Então, o servidor deve procurar a DAS para receber essas orientações e os encaminhamentos necessários, quer sejam para atendimentos para quem tem planos de saúde vinculados ao TJ Bahia ou então atendimentos na rede pública pelo SUS. Para você que está sintonizando agora na Rádio Web TJBA, estamos com a psiquiatra Ana Paula Robato, falando sobre o Janeiro Branco, mês dedicado à conscientização das pessoas a respeito da saúde mental e emocional. Quais dicas a senhora deixa para o nosso ouvinte, que, como, por exemplo, está com férias acumuladas, com tarefas acumuladas, o chefe cobrando, ele ficando estressado, como manter a boa saúde mental nessa situação? A gente tem que ter momentos como esse, que eu acho que são muito bacanas para a gente poder falar sobre saúde mental. Saber que transtornos na saúde mental, eles acontecem por um somatório de fatores. Como eu disse, é multifatorial. Então, existem questões pessoais de como eu lido com determinadas situações. Existe uma carga genética, sim. E existem fatores ambientais. Então, aqui você traz, por exemplo, fatores ambientais importantes. No trabalho, tarefa acumulada, o chefe cobrando. Então, eu acho que nesse caso, dessa situação específica, seria uma reunião nesse setor, dialogar com o chefe para poder redimensionar metas, fazer com que um ambiente de trabalho possa funcionar de uma maneira mais adequada, se possível até prazerosa. As metas possam ser revistas, as formas de atingir as metas, que isso também possa ser revisto e otimizado. Acho que começaria por aí. E depois, nós mesmos sabermos como é que esses fatores, quer sejam no trabalho, na vida familiar, como é que isso está nos afetando, para que a gente possa
desenvolver tanto habilidades para lidar com isso, e uma outra coisa, Eben, que é importante. As pessoas acham que, por exemplo, no momento de folga, essas pessoas estarem no celular, estarem nas mídias sociais, que elas estão relaxando. E eu venho fazer aqui uma provocação. No momento em que a pessoa está numa mídia social, está preocupada com o número de likes, com o número de visualizações, essa é uma forma de estressar. Então, a gente tem que pensar nisso. Como é que a gente está aproveitando os nossos períodos de folga, períodos em que a gente devia estar mesmo descansando e desconectado? Será que nós estamos fazendo isso? Essa é uma provocação. Nós vivemos num mundo, isso não tem volta, nós somos, não sou nativa digital, mas vivemos num mundo com todos esses recursos, ainda bem, mas é um alerta aí para a gente pensar que a gente precisa de momentos para a gente desligar, porque coisas que a gente imagina que sejam motivo de relaxamento e de tranquilidade, muitas vezes geram mais expectativa. Então, fica aí a dica. Fica aí uma ótima dica, uma ótima provocação. Doutora Ana Paula, muito obrigado pela sua participação. Esse podcast é uma iniciativa da Secretaria de Gestão de Pessoas com o apoio da Assessoria de Comunicação. E para receber informações da SEGESP, solicite o link de acesso do grupo virtual do WhatsApp. O número é o 719-8158-3628. Querido ouvinte, o podcast Mais Saúde fica hoje por aqui. Lembrando que no canal do YouTube você escuta esse e outros episódios completos.